Abra sua Bíblia, Efésios capítulo de número 5, palavra de Deus, Efésios capítulo de número 5, Efésios capítulo de número 5, começando a leitura com o verso de número 14. Nossa meditação dessa noite fala a respeito do enchimento do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, começando com o verso de número 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há engano, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a vosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos abri-la, meditar nela. Obrigado, Senhor, porque essas informações para nós são tesouro vindo do alto, que vem para nos dar razão de existência e caminhada aqui na terra até chegarmos na glória. Te louvamos, Senhor Deus, porque a tua palavra enche o nosso coração com a verdade vinda do Senhor. Assim, Senhor Deus, te agradecemos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Te louvamos porque podemos depender inteiramente da tua operação sobre a vida da tua igreja, para vivermos, Senhor Deus, no centro da tua vontade para a nossa existência aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, cheios de Deus, a palavra de Deus nos fala hoje que Deus preenche o nosso ser. Nosso coração estava vazio, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus preencheu a nossa vida, ocupou todos os espaços. Estamos cheios de Deus, cheios do seu Santo Espírito. A nós é dado viver uma nova vida. Antes, um velho homem, uma velha mulher, hoje um novo homem e uma nova mulher, criados segundo Deus, segundo a justiça e retidão procedentes da verdade. E toda esse arcabouço doutrinário do texto de Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai nos trazer a plena convicção de que Deus nos enche com a sua presença. Nós não estamos à mercê de nós mesmos. O próprio Deus providenciou todas as coisas lá na criação, ou antes da criação, no conselho da Trindade. Já havia uma leitura de que Deus, na sua criação, enviaria o seu Filho para trazer a nós o caminho da salvação, e tal enviaria o seu Santo Espírito para nos santificar em toda a verdade. E o Espírito Santo de Deus coordena, conduz, dá sentido à existência da igreja. É o próprio Espírito que habita em nós, é o próprio Deus que faz com que todas as coisas aconteçam. Até o momento final, quando nós chegaremos na glória, o Espírito Santo estará convosco. E Jesus Cristo diz: deixarei com vocês o Espírito Santo, para que ele conduza vocês em toda a verdade. E o Espírito Santo tem feito a sua obra maravilhosa, produzindo santificação na vida de cada um de nós. Meu querido, você não está à mercê de você mesmo. Deus já ocupou o espaço. Aquilo que Deus tinha para fazer, Ele já fez para que você fosse um novo homem e uma nova mulher. Não tem mais como sair dessa. Esse é o seu caminho, até chegar na glória, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus.
O próprio Espírito Santo de Deus há de cumprir toda a sua missão e entregar na mão do Salvador Jesus Cristo. A minha obra está consumada. Cristo na cruz e o Espírito Santo santificando a igreja. O próprio Deus providencia um caminho de santidade para o seu povo, e você tem tudo a ver com isso. O próprio Jesus está nos dando toda a condição, mediante o seu Espírito, para chegarmos aqui nesta noite, em comunhão com os nossos irmãos, prestarmos um culto a Deus de louvor e de adoração. O texto de Efésios é um texto riquíssimo. Capítulo 1, 2 e 3 tem seu contexto doutrinário. Paulo ensina a igreja a viver em acordo com a sua palavra. E diz no capítulo 1 que Deus fará convergir todas as coisas em Cristo Jesus. E o Espírito Santo está fazendo esta obra no dia de hoje, na vida da igreja. Está conduzindo a cada um dos nossos corações a direção de Cristo, a olharmos para Cristo, e firmemente para Cristo, e não tirarmos os olhos de Cristo. Somente Cristo Jesus consumou a obra e passou pela vergonha da cruz, e a nós é dado não morrermos em nossas próprias almas, porque o próprio Espírito Santo de Deus é que nos conduz. Não está em você a vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre Satanás, mas na presença do Espírito Santo de Deus. É Deus quem dá condições no seu espírito de vencermos essa luta do tempo presente e sermos conduzidos à presença de Deus eternamente. Capítulo 4 e capítulo 5 e capítulo 6 são a prática do capítulo 1, 2 e 3. E o texto que lemos hoje, cheios do Espírito Santo, o texto que lemos hoje começa assim: desperta. Ele diz, olha, está na hora de você acordar. Desperta. E todos nós aqui já estamos acordados. Nós saímos de entre os mortos. Nós não mais dormimos no cemitério. Nós todos estamos vivos. E o Espírito de Deus nos trouxe vida. E esta vida é vivenciada por nós, conduzidos por Deus no seu Espírito. Diz o verso de número 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo trará luz para você. E o texto aqui, o contexto faz um contraste entre luz e trevas. Antes andávamos nas trevas, agora nós andamos na luz. E é Cristo que nos ilumina mediante a presença do seu Santo Espírito. Ah, pastor, então por isso nós não temos mais problemas. Não, queridos, não está dizendo isso. Está dizendo que o Espírito Santo está conduzindo a sua vida. Passaremos por provações, passaremos por tentações, passaremos por tribulações. A nosso coração nos enganará. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E o Espírito Santo está agindo poderosamente em nossa vida, aquecendo os nossos corações e a nossa alma com a sua presença, mesmo em tribulações, mesmo em aflições, mesmo em tentações, mesmo em dificuldades para pensarmos, mesmo em dificuldades para caminharmos. O próprio Espírito Santo de Deus faz a sua obra na vida do seu povo para nos conduzir à eternidade. Que maravilhoso a gente ter a visão da intervenção de Deus no seu espírito. Pastor, mas eu tenho dificuldade para entender e para conceber a presença do Espírito Santo de Deus. Pois bem, Ele está aí. Ele não se ausenta. Ele está conduzindo e dando a você, gemendo com gemidos inexprimíveis, condições de você orar. E quem faz isso é o Espírito. Ele nos assiste em toda a nossa fraqueza, porque nós não sabemos como, mas Ele faz. Ele está fazendo agora no seu coração.
Ele está fazendo agora na sua vida, e Ele jamais falhará. Jamais falhará. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos regenera, o Espírito Santo nos batiza, o Espírito Santo nos sela, o Espírito Santo nos penhora, nos dá garantia, o Espírito Santo habita, Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele nos lembra, Ele nos concede poder, e Ele nos testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Ele está fazendo isso exatamente agora no seu coração, e Ele faz isso constantemente na nossa vida. Em momento algum Ele se ausenta, e em momento algum Ele se silencia. Ele sempre vai cumprir o seu ministério, como Deus que é, o serviço que Ele tem para prestar na Trindade. Ele está fazendo isso em você. Isso tem algumas consequências. E as palavras são prudência, sabedoria e compreensão. A prudência, verso de número 15. Veja lá. Portanto, vede prudentemente como andais. A prudência é a virtude do rumo, andando em direção ao lugar certo e fazendo isso com moderação, com a capacidade de evitar os perigos. É o Espírito Santo que te traz esse recurso, traçar o rumo com entendimento vindo do alto, é não se envolver e não se deixar cair em perigos dessa terra, estamos totalmente envolvidos e com prudência sermos conduzidos com calma, com paciência para um trato espiritual. A presença do Espírito Santo de Deus traz prudência e é uma ação de Deus no seu espírito, no nosso coração. Segundo lugar, sabedoria para viver, ainda no verso de número 15. Não como nécios, e sim como sábios. E o temor do Senhor é o princípio, é onde começa a nossa sabedoria. O Espírito Santo sabe, tem conhecimento pleno como Deus que é. E Ele tira da sabedoria humana limitada, incompetente para perscrutar a presença de Deus, Ele tira da sabedoria humana a sabedoria divina, recursos que vêm do alto, para que você possa ter a dimensão da grandeza de Deus, da sua majestade e da sua intervenção. Em qualquer tempo e em qualquer circunstâncias, para que você aproveite bem o seu tempo aqui na terra, que é extremamente curto, conduzindo por Deus mesmo, no seu espírito, remindo o tempo, porque os dias são difíceis, e quando é tempo de guerra, é tempo de guerra, e quando é tempo de paz, é tempo de paz, mas o espírito de lá não sai. Ele vai conduzir a sua vida constantemente, 24 horas por dia. E esse é Deus. Você acha que Deus, depois de providenciar toda a salvação, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz no seu lugar, provando o seu amor para contigo, vai te jogar fora, à mercê da sociedade, à mercê dos rumos humanos? De forma alguma Deus o abandonará, porque Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Você acha que Deus vai te abandonar? Não está fazendo o que eu quero, sai Espírito Santo. Você acha que isso vai acontecer? Não vai acontecer. O Espírito Santo continuará com você, até entregar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus, naquele momento eterno. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu, Ele te formou, e é Ele quem vai te ajudar. E finalmente a compreensão, talvez seja a melhor das bênçãos. A prudência, a sabedoria são importantes, mas compreender a vontade de Deus, verso de número 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, seja o nosso maior desafio. Compreensão
é algo que excede a nosso entendimento. E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Compreender a dimensão da grandeza de Deus, do seu Espírito, conduzindo as nossas vidas, é maravilhoso, é incomparável. Há um processo de edificação espiritual produzido pelo próprio Espírito. Há percepção, há cognição, há discernimento. Da onde que vem, pastor? Vem de Deus. Não vem de nós. Vem de Deus. E Ele dará condições para que você compreenda a sua vontade. Termino, queridos, desperta, ó tu que dormes. De que forma? Que forma a igreja está desperta? Diz o texto final, a partir do verso 17, falando com salmos, cantando louvores, agradecendo a Deus por tudo e se sujeitando em Cristo Jesus. Estamos vivendo esse tempo, temos esse tempo para viver, temos a liturgia de vida para viver, temos para estar com os nossos irmãos em comunhão, temos a grande bênção de sabermos que estamos sempre à disposição do Espírito Santo para que Ele nos conduza na nossa caminhada aqui na terra. E o que o Deus quer, isso se realizará, tanto querer como fazer, segundo a sua santa vontade. Em nossas vidas estamos totalmente dependentes da presença do Espírito Santo em nós. Por pior que seja a cena, ou por que mais bela que ela seja, o Espírito Santo sempre conduzirá a vida dos seus. Não há a menor possibilidade, queridos, que isso não aconteça. É assim que Deus age. É assim que Deus está agindo hoje para conosco, Igreja do Senhor. Convido você a uma oração final. Baixe sua cabeça, fale com Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é mágico, é algo real. E o maior desejo de Deus é enchê-lo, o seu coração, e encher a sua mente, guardar a sua vida nele mesmo.